E a semana com os negócios da arroba do boi, principalmente em São Paulo, começou diferente, pressionada, segue aquela condição que a gente tem visto aí nas últimas semanas de pressão contínua aí nas cotações, pressão negativa nos preços, e a gente já vê negócios em São Paulo, ainda não é uma referência, mas já acontecendo na casa dos R$ 250. A gente vai conversar agora com o Gustavo Figueiredo, lá da AgroAgility. Está aqui o Gustavo já com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. A pressão aconteceu semana passada para essa e a gente está vislumbrando aí um novo patamar de preços, Gustavo. O que dá para imaginar? Para onde que essa arroba vai? A gente já está próximo de um piso ou ainda não? Qual é a análise que você faz e principalmente baseado nas informações que a gente tem desse início de semana, e o que dá para esperar na formação dos preços da arroba? Alexander, boa tarde a todos. Eu que agradeço sempre aí o convite. Alexander, a semana ela está pressionada, mais pressionada, são preços novos frente ao preço que a gente via, que a gente analisou e que foi negociado semana passada, né? Semana passada começamos a semana em São Paulo negociando a 260, 255 eu acompanhei alguns negócios, mas foram as mínimas, né, observadas, porém ontem frigoríficos maiores e outros também aí seguiram o mesmo ritmo de queda no preço de balcão por enquanto, né, porque não é negócio realizado com volume, mas é balcão, é apenas uma tentativa, uma pressão sobre o valor da arroba, trazendo a arroba São Paulo para 250, MS e até alguns negócios MT 240 entre 245, né, Alexandre? Mas não houve ainda uma continuidade do volume negociado como a gente viu na semana passada. O 250 não entrou ainda com volume, logicamente que é um dia só que a gente está vendo isso aí, a tentativa continua no mercado, porém a gente sabe ainda que os preços mesmo negociados com volume, os últimos, eles estavam entre o 255 e o 260. Você acha que já começou uma resistência por parte do pecuarista já, Gustavo? Alexandre, eu não digo resistência, mas é a questão mesmo de quando inicia uma baixa, Alexandre. Quando a alta, vamos voltar, vai. Quando a gente tem uma alta e uma tendência de alta, a venda ela é feita de forma compassada, né? O pecuarista ele vende um pouco de animal essa semana, como tem uma tendência de melhor para a semana que vem, ele tenta pegar um preço melhor na outra semana. E mesmo se ele tem aí 1.000 animais já prontos para abate, ele não vai negociar os 1.000 de uma vez, sendo que ele tem uma possibilidade de realizar uma média de venda muito melhor, né? Nesse momento, Alexander, quando o boi virou, né, vamos falar, inverteu a tendência para baixa, aquele pecuarista que está mais atento ao mercado, que acompanha o mercado dia a dia, as tendências e as oportunidades de negócio, a hora que o mercado virou e ele percebeu que aquilo seria um movimento um pouco mais contínuo, né, com uma redução de exportação que existiu, uma tendência da carne no mercado interno ter batido o preço máximo e que dali para frente ia ser mais complicado dele conseguir realizar uma venda com volume, ele pegou todos os animais que estavam terminados e aproveitou o preço que tinha, ou seja, um boi de 295 para São Paulo, um boi de 290, 285 até 280. Então, aquele animal que ele venderia de 200 em 200, ele vendeu 1.000, 2.000, 2.500. E isso o frigorífico utilizou para fazer as suas escalas e ir pressionando o restante das escalas que ele precisava completar. E nesse período aí de queda brusca que a gente teve aí, vamos falar, em algumas semanas, a gente saiu de um boi máximo, num pico de 295, para um boi de 255, o 250 ainda é só tentativa, já pingou o negócio de 250, mas é um volume pequeno, daquela pessoa que vende uma negociação ou outra, bem volume pequeno, uma carreta, né? Isso aí já existiu, mas não foi volume para completar a escala, para continuar, dar continuidade nas escalas aí longas, né? Então, talvez o fluxo desse animal com volume, daquele animal que estava mais tempo no confinamento, de 120 a 150 dias, talvez esse fluxo com maior volume aí já tenha saído. E agora pode ser que tenha um equilíbrio para ver aonde nós vamos estabilizar o valor da arroba. E pode ser sim, Alexandre, que esse 250 e o 240 em outros estados, para esse atual momento, seja o preço mínimo ou seja o piso que a gente tenha visto aí durante o mês de dezembro.
Do ponto de vista dos frigoríficos, eles também já têm escalas alongadas e imagino que, enfim, não devem, pelo menos nesse momento, forçar uma queda tão significativa de preços, né, Gustavo? Então, Alexander, alguns têm escala sim, bastante gente aí praticamente terminando o mês. Logicamente que nós temos aí nas próximas semanas o período de festa, né, Alexander, onde reduz também o abate, por isso eles também conseguem jogar uma escala mais para frente. Tem a questão do animal a termo que já estava contratado também, que supre a escala deles, né, nesse período. E tem, Alexander, porém nesse período ele tem uma grande dificuldade, que muita gente também negocia o seu animal com antecedência até o dia 20, porque sabe que do período aí de festas, né, do dia 20 em diante, o frigorífico ele fica complicado em completar suas escalas. Então não adianta o frigorífico estar também até o dia 30 com as escalas completas, sendo que ele está em aberto ainda para virar o ano, né? Porque a virada de ano, né, Alexander, é um período muito complicado para a negociação. O pecuarista sai de férias, ele sai com a família, mesmo em período de pandemia, vai existir esse mesmo movimento. Então, até ele voltar a realizar novas negociações, isso aí pode ser dia 5, 6 de janeiro. E se ele não tiver com uma escala tranquila na virada de mês, ele perde aquele poder de pressão sobre o valor da arroba a ser negociada futuramente. E essa necessidade dele comprar nesse período vai depender basicamente de como vai ser feito o escoamento da carne. Exato, Alexander. Aí nós temos que analisar tanto o mercado interno quanto o mercado externo. O mercado interno, a gente saiu aí de uma carne negociada de 19 para ser exato no CPEA, né, que é o que a gente usa aqui para análise, direta, sempre que a gente conversa. E hoje a gente está falando de um CPEA na casa de 17. Então, no mínimo R$ aí de perda de margem numa negociação. R$ numa negociação dessa no atacado, Alexander, equivale a R$ por arroba a menos de poder de barganha do frigorífico em negociar o animal. Ou seja, ele tinha que recuar o preço de balcão dele e comprar um animal mais barato para manter a margem. Tá? Começa por aí. A segunda para mercado interno é que a primeira semana de externo, agora, que para a primeira semana de dezembro a gente exportou 5,47 toneladas dia, sendo que em novembro a gente vinha exportando 8,39. Era um recuo muito grande, né, Alexander? Isso aí fez com que os frigoríficos também tirassem o pé e não houvesse necessidade deles alavancarem essas escalas, ou seja, de ter uma escala muito grande. Ou seja, eles reduziram a quantidade de animal negociado, reduzindo assim, acontece que ele reduz a porteira, mesmo se existisse poucos animais a serem negociados, a porteira fechando, a quantidade de oferta naquele momento foi grande e fez com que a arroba realizasse para que ele mantivesse a margem. E o segundo ponto em relação à exportação, Alexander, foi a questão do dólar, que a gente negociou 5,50, 5,60, e hoje a gente está negociando um dólar nesse exato momento aqui de 5,11, né? Então também houve essa perda também de margem aí para a negociação do frigorífico. Agora, com essa realização que a gente teve de 295, preço base São Paulo, para um 255, 260, tudo isso aí começa a entrar novamente em equilíbrio. E agora o que vai depender, Alexandre, são as próximas negociações em relação ao frigorífico na venda de carne. Como que vão ser as questões de exportação daqui para frente? A segunda semana de dezembro já houve uma recuperação muito boa, né, Alexandre? A gente voltou a exportar na segunda semana de dezembro acima de 7 toneladas dia, onde elevou a média para a exportação de dezembro para 6,5. Acima de 7, Alexandre, e se a gente diminuir a oferta disponível agora para o frigorífico, com certeza a gente pode dizer que o 250 para o momento atual é piso. Tá? Bom, se a gente continuar nesse ritmo de exportação até o final do mês. Vamos recapitular então, Gustavo. Vamos começar lá com a demanda interna. Você lembrou que a carne no atacado está recuando. Caiu dos 19 para os 17, seguindo aí o indicador CPEA. Isso significa menos consumo e mais carne sobrando? Ou ainda é cedo para falar isso? Ainda é cedo para falar, Alexandre, mas significa que o 19 e pouco também foi
como diz, quando tudo está em tendência de alta, sempre há um exagero para cima e quando começa a cair também há um exagero para baixo, né, Alexandre? Então, Por enquanto é uma naquele... busca do ponto de equilíbrio, por enquanto. Exatamente, porque, por exemplo, quando começa a subir, o mercado futuro sempre toma um ágio sobre o preço negociado, né? Por quê? Porque há uma previsão, há uma expectativa, e assim também ocorre na carne. Aquela pessoa, aquele negociador, ou um entreposto, ou um intermediário, ele também segura um pouco de oferta para vender compassado e tentar vender melhor, né? E a partir do momento que começa a cair, se existia um estoque, ele tem que desfazer desse estoque. Então, naquele momento, vem uma oferta muito maior do que existe, né? Então, houve também um equilíbrio nesse ponto também em relação à carne. Ou o mercado interno não sustentava naqueles preços de 19 acima, nós estamos com uma tendência de redução do poder de consumo das famílias, até porque está com aquela tendência ainda que o governo vai acabar com essa ajuda mensal, né, que acaba agora em dezembro, estão querendo prorrogar, mas por enquanto acaba em dezembro. E aquele ponto era um ponto extremo, onde a arroba bateu 300 também, que foi um ponto extremo histórico. E agora nós estamos, como você bem colocou, tentando achar o ponto de equilíbrio disso aí, a margem tanto para o pecuarista, quanto para a indústria, quanto para o consumidor, né, Alexandre? Porém, o que delimita tudo isso aí, e que a gente atinge um ponto de equilíbrio ou não, e que tem um grande peso nessa balança, infelizmente, é a China, que é 50% da nossa venda é ela. Então, se ela resolve levar novamente 8 toneladas dia na exportação, Alexandre, a gente chegou a um piso e nós vamos ter uma retomada de preço novamente, não tem outra solução, né? A gente está saindo de uma seca histórica, nós não temos um volume de animal terminado, um volume de animal terminado a coxo, nesse momento, saiu com um grande volume, foi um volume expressivo nesses últimos 20 dias, né? E a gente passa aí para ter uma oferta mais equalizada, e se a gente tiver uma retomada de China vindo acima de 8 toneladas dia e na média geral da exportação, e com China sendo sempre o grande cavalo aí que leva tudo isso, Alexandre, não tem como a gente falar que o boi vai cair mais daqui em diante. Porém, se janeiro de 2021 for igual a janeiro de 2020, a gente vai considerar que a exportação vai continuar fraca até o final do mês de janeiro. E se isso ocorrer, nós também não vamos ter uma recuperação tão drástica como foi nos últimos tempos de alta de arroba de 20, 30 reais. Pode ser um equilíbrio, mas não uma retomada tão brusca. Muito bem. Vamos analisar, então, Gustavo, a questão das exportações, demanda de exportação. Houve uma melhora importante da primeira para a segunda, da segunda em relação à primeira semana, mas é preciso manter e até aumentar esse nível. Hoje a gente está com uma média, como você bem colocou, de 6,5 toneladas dia, certo? Precisa manter uma média de 8 toneladas? Alexandre, acima de 7, igual foi a semana passada, que foi 7,37, ela já é forte, né? Tá. A gente já pode Então, considerar só uma forte. média de 7 já daria mais força para o mercado? Ou pelo Daria menos sustentação, uma Alex. sustentação aí para uma formação de piso? Com certeza. Ah, é? Um minuto só, Alex. Leva lá. Isso é importante da gente destacar, então. Já daria uma sustentação aí para o valor da arroba nos patamares atuais, né, Alexandre? Não teria mais uma queda mais brusca aí do 250, até porque a queda já foi grande e a gente já está num equilíbrio consideravelmente bom e o pecuarista também já desovou um grande volume dele e a gente não teria essa oferta disponível para começar a negociar grandes volumes desse patamar para baixo. E considerando uma retomada da demanda para as festas de final de ano, uma necessidade do frigorífico repor aí os seus estoques, também podia ser um outro fator de, quem sabe, até elevação dos preços, Gustavo? Elevação ou sustentação, vamos dizer, equalizar um pouco acima dessa mínima atingida, né, Alexander? Só que agora o que a gente precisa analisar é a semana, é a exportação, são os novos contratos aí, focando em China, né, Alexandre? Infelizmente, né? Focando em China, porque a gente, infelizmente, nós estamos dependentes deles hoje, né? Nós somos dependentes dele, assim como eles são nossos, né? Graças a Deus também. Mas a gente tem que focar nesse volume de exportação. Ela dá o tom para a gente.
como que vai ser a necessidade dos frigoríficos. Vai existir necessidade de voltar à compra e precisar até elevar os preços desse patamar mínimo que eles atingiram? Ah, não comprei no 250. Eu preciso fazer escala? Eu preciso aumentar o meu abate devido à exportação e à demanda que eu estou tendo no momento? Preciso. Tudo bem, a gente pode falar que a gente vai voltar na casa 260 e por que não um 265 rápido aí para janeiro. Mas daí é um movimento muito pontual, só de restabelecimento dos estoques, é isso? Exatamente, Alexandre. E aí, se a exportação de janeiro for igual à de janeiro de 2020, não tem uma retomada muito superior a isso, né? Mesmo com uma oferta inferior. Você reduz a necessidade de abate, você reduz o seu abate, sendo que a demanda externa não é tão grande, e aí eu vou tentando equalizar o preço enquanto eu consigo segurar. Ô, Gustavo, mas eu ouvi de um pecuarista ontem, que conversou aqui com a gente de Notícias Agrícolas, que para janeiro, dentro desse ambiente que você bem colocou aí, tem o fator oferta, que o produtor tem aí já o gado de pasto, que não é muito, mas já existe, pelo menos no Mato Grosso do Sul ele falou que já existe esse gado de pasto. E com uma oferta de coxo reduzida, ele consegue administrar a entrada desse animal de pasto. Até que ponto isso é um fator de sustentação ou de alta de preços? Alexandre, aí é que tá. O janeiro vai ter que ser um ponto muito. Vamos falar, não é aquela coisa assim, o boi manda, né? Igual a gente colocou que às vezes o boi é boi e carne é carne. Vai equalizar demais a demanda com a oferta disponível, né? Não vai ser só o boi mandando igual tinha. Por quê? Porque quando a gente fala boi é boi e carne é carne, falava assim, o mercado interno não sustenta acima de R$ 15 o quilo, né? Falou, mas não tem o boi, porque tudo que tem de disponível está sendo levado. A exportação está gerando margem. Se não tiver carne para o mercado interno, reduz a carne do mercado interno e manda para exportação, né? Aí você, diminuindo a oferta do mercado interno, você consegue fazer também o preço do mercado interno subir. Agora, nesse momento, com uma exportação mais reduzida, Alexander, e já com um abate reduzido, está tudo equalizado. Vai faltar o boi, tudo bem, mas precisa de um boi com volume para exportação? Tudo vai depender da demanda, né? Eu acho que a demanda nesse ponto vai valer muito. Porém, Alexandre, vai estar muito equalizado o ponto positivo e o negativo para janeiro, né? O que é o ponto positivo de janeiro? A oferta. A oferta vai ser menor do que existente em dezembro. Fato, vai. A oferta vai equalizar o quê? Vai dar sustentação para um preço. Por quê? Porque a oferta vai ser menor que janeiro e dezembro. Ok. E como vai ser a demanda? Com o IPVA, com o 13º finalizado, que já não tem mais 13º, com o fim da ajuda do governo, com todas as contas acontecendo na bolsa, na conta do brasileiro, que é janeiro. Ressaca pós-festa, né? Como que vai ser essa equalização? A China vem e vai levar carne e ela quer volume para janeiro, independente de ser o mês de festa dela, onde ela paralisa tudo lá dia 24 de janeiro e ela quer continuar levando até o dia 20. Vai haver uma necessidade do frigorífico fazer um abate considerável e grande e querer jogar o animal para dentro e exportar o máximo possível porque a China está vindo com vontade? Vai. Pronto, é boi em alta, Alexandre. É boi em alta. A China vai paralisar a exportação de 2021 para a China vai ser igual a de dezembro. O janeiro vai cair 30% em relação a dezembro, igual foi o ano passado. Igual foi esse ano em relação a dezembro de 2019. Alexandre, se cair mais 30% do patamar que nós estamos, nós vamos para uma exportação de 5 toneladas, 5,20 toneladas dia. Não vai haver uma necessidade grande dos frigoríficos que têm o aval para exportação fazerem em escala à torta e direito, falar assim, colocar tudo que tem de disponível para eles e jogarem para dentro do abate que eles querem alongar a escala, não vai ter essa necessidade. Não havendo essa necessidade, não tem uma pressão altista também sobre o boi, né? E com uma demanda um pouquinho mais fraca do mercado interno, essa carne que hoje é 17, podendo vir para 16,50, vindo para 16, se vier para 16, Alexander, R$1, a gente já falou que são R$15 a menos do poder de negociação do frigorífico, né? Assim, conta casada, R$1 de queda na carne, vezes 15 quilos, R$15 a menos. Então,
Qual é o cenário para janeiro? Espero sim que dezembro, e estou com essa leitura que janeiro vai ser acima de dezembro. Os preços vão ser melhores. Agora, vão ser melhores a ponto de ser um otimismo extremo? Não acredito, Alexander. Não acredito. Até por causa desse cenário de demanda interna, tudo isso. Agora, a China mostrou que o que aconteceu em janeiro de 2020, janeiro de 2021 vai ser diferente. Vai ser diferente. A China vai continuar exportando volumes consideráveis, volumes bons. Pronto. Nós já podemos dizer aí que o piso do boi foi atingido em dezembro, janeiro vai haver uma recuperação, e uma recuperação entre 10 a 20 reais aí por arroba. Pode ser. É uma outra leitura. Né? Mas para a concretização desses cenários, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho para entender como é que vai ser essa movimentação, mas enfim, a demanda vai ajudar muito a gente entender aí como vai ser o janeiro, porque se a demanda avançar, e principalmente essa demanda externa que você está pontuando aí da China, com um produtor com possibilidade de retração, isso vai realmente dar uma força aí para a arroba. Agora, se não acontecer nada, se for de fato uma exportação ruim aí, ou não digo ruim, mas abaixo aí das médias que a gente vem tendo aí nos últimos meses, daí é uma outra situação, é um outro cenário, então temos que aguardar para ver, né, Gustavo? Por enquanto, aparentemente, o piso está estabelecido aí nos 250, mas para janeiro a gente precisa esperar para ver o comportamento da demanda. Exato, Alexandre. E outra, a arroba caiu 40, 45 reais aí entre máxima e mínima, né? 40 reais, vamos dizer assim, ou pelo menos 35, vai. O fluxo a 260 teve? Teve bastante negociação a 260. Teve bastante negociação a 300? Não, 300 foi pouco, mas a 295 teve bastante? Teve bastante. Então vamos falar, 295 para 260 são 35 reais de queda, né? A continuidade dela também para vir também não vai ser em 30 dias que ela vai vir para 230, né, Alexandre, se isso ocorrer, né? Então veio uma baixa, veio o volume, agora é o tempo que todo mundo senta, espera, às vezes frigorífico há uma necessidade dessa virada de mês, e pode ser que depois chega janeiro, essa alta do boi, ela a partir do dia 10 de janeiro, como a exportação foi ruim, a demanda está ruim, essa valorização que teve na virada de mês, ela pode ocorrer desvalorização de novo em janeiro. Então, nós estamos naquele momento, Alexandre, que a gente tenta fazer uma leitura, quais são as possibilidades, mas certeza do que vai ocorrer a gente não tem nada, a gente tem que ir fazendo a leitura semanal. Às vezes a gente vem aqui e fala, não, boi vai subir, por que isso? Porque agora boi é boi, a oferta é assim, a exportação está boa, vai continuar boa. Agora não é esse cenário, Alexandre, é um cenário já onde, vamos dizer, tudo que tinha para ocorrer ao longo do ano ocorreu, quem tinha que vender o animal vendeu, quem tinha que comprar a reposição vendeu, já comprou, ou aquele que foi mais, vamos falar, mais cético, né? Com mais precaução, mais cautela, está tentando ver se essa queda do boi gordo agora, ele tira um ganho comprando uma reposição melhor, porque ele não repôs tudo ainda, né, Alexandre? Então tem tudo isso. Às vezes o próprio pecuarista acha boa essa realização, né? Porque ele vai tentar tirar proveito em outro setor, né? Que é agora fazer uma reposição melhor, ver se ele consegue, ou aquele bezerro que era 2.500, ele consegue comprar 2.300, 2.200, né? 200, 300 reais por cabeça num bezerro. Essa é a hora que você coloca no valor da arroba, é uma diferença muito grande. Você sair de um bezerro de 350, 400 por arroba, e trazer um bezerro aí abaixo de 300 por arroba, ou próximo de 300, né? Então, eu acho assim, o serviço de casa já foi feito, agora vamos fazer a leitura mais próxima e tentar tirar proveito onde dá nessa baixa. Nós temos um milho também que bateu 85, hoje nós estamos trabalhando com milho na casa de 7,5, também houve uma realização também do grão, né? Não é, logicamente, é igual o boi não voltou para 200, né? Da onde a gente saiu. Mas, às vezes, a gente esquece que o boi a 280, 270 é um preço muito bom ainda. Não é porque bateu 300, agora 270 é ruim, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a avaliar um pouquinho mais agora no que houve, no contexto geral, e para janeiro em cima de dados, Alexandre. Eu não consigo ainda falar a previsão. Agora,
Se a gente falar sobre oferta, é alta no boi. Só analisando a oferta é alta no boi. Eu acho que o volume grande saiu agora. Boa, Gustavo. Bela análise, meu caro. Muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A partir da semana que vem a gente começa com os nossos especiais aqui no site. Quero aproveitar para desejar a você um ótimo 2021 e que a gente possa seguir com a nossa parceria e a nossa boa conversa, sempre trazendo aí boas informações para o pecuarista nesse ano de 2021. Agradeço muito, viu, Gustavo, a sua disponibilidade aqui com a gente, de estar sempre repartindo com a gente todo o seu conhecimento aí e trazendo para a gente oportunidades de bons negócios, principalmente para o pecuarista que é antenado e que consegue entender nas entrelinhas aí o que está acontecendo, né? Porque às vezes a gente faz uma análise macro aqui e a região dele tem lá as suas especificidades, enfim, mas numa fala que um analista traz aqui para a gente, ele pode transformar isso para a realidade dele e fazer o melhor negócio do ano, por exemplo, né, Gustavo? Então é muito importante essa nossa conversa e por isso que eu te agradeço, viu? Eu que agradeço sempre o convite, Alexandre. Estou à disposição, sabe disso. Vamos continuar, logicamente, aí com a nossa parceria 2021. Também um ótimo final de ano para todos. E agora é hora da gente analisar aquela pessoa que pós 2020 viu tudo isso acontecendo e não tinha, né, Alexander, não fazia uma leitura, uma previsão do que queria, do que quer para o próximo ano. Agora é a hora de sentar, avaliar os números, ver o que pode melhorar para 2021 e para a gente conseguir aí resultados bons, né, Alexander? É bom sempre a gente acompanhar o mercado, estar próximo do mercado, acompanhar, aproveitar as oportunidades, não ficar só culpando se a indústria é isso, a indústria é aquilo. Eu acho que cada um tem que fazer o seu serviço de casa e começar a trabalhar a propriedade aí como empresa mesmo, né, Alexander? Cada um tem as suas dificuldades, mas eu acho que com esse cenário que a gente passou 2021, que foi um ano que parecia ser muito ruim e foi um dos melhores anos aí para a pecuária em relação à lucratividade, o 2021 com margens mais apertadas, está na hora agora do pecuarista ficar mais profissional, seja o pequeno, médio ou grande, não tem tamanho para isso aí, para trabalhar com ferramentas de defesa, e a única forma da gente crescer junto aí, o Alexandre, tá dividindo aí informação, né, e conhecimento. Então, vou estar sempre à disposição aí de vocês aí, e um bom ano, um bom Natal, um bom Réveillon, e 2021 com certeza estaremos juntos novamente, Alexandre. Grande Gustavo, abraço para você, meu amigo. Até ano que vem. Até ano que vem, um abração. Tá aí Gustavo Figueiredo, AgroAgility, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, fazendo aí a última análise do ano. Como eu disse, a partir da semana que vem a gente vai estar com os nossos especiais, né, de final de ano, as retrospectivas dos temas polêmicos e toda a informação, como o Gustavo bem colocou, toda a informação bem utilizada se transforma aí numa ferramenta importante de melhoria aí da sua comercialização, melhoria do seu desempenho, enfim, que esse ano a gente tenha dado um passo a mais para que isso aconteça e se concretize na sua propriedade também. Bom, antes de encerrar o boletim, deixa eu passar rapidamente aí as cotações, né? Afinal de contas, o mercado está andando ainda. Lá na B3, o boi trabalha de forma positiva hoje, recuperando. Dezembro, R$ 254,00, uma alta de 1,07%. Janeiro, R$ 250,35, alta de 1,44%. Fevereiro, R$ 249,95, alta de 1,26%. E o maio, R$ 244,50, alta de 1,75%. Indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 259,70, com 1,25% de queda. São os números de hoje, a gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. E na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.